Uma tragédia familiar que terminou com 5 mortes e 8 pessoas feridas. O Domingo Espetacular foi até Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, para entender o caso que chocou o país essa semana. Um homem de 45 anos que sofria de esquizofrenia e tinha legalmente 4 armas dentro de casa atirou contra familiares e policiais. O flagrante de uma fúria sem controle. O Domingo Espetacular teve acesso a imagens exclusivas do cenário de guerra criado por Edson Kripa, que durou 9 horas. Cenas fortes. Tem 3 rajadas grandes, depois tem lá. Os furos na parede marcam uma história que teve início na noite da última terça-feira. Uma equipe de policiais atendia um chamado de Eugênio Kripa, um senhor de 74 anos. Eugênio denunciou o filho Edson, de 45 anos, por manter ele e a esposa Cléris presos em casa depois de uma discussão. Assim que os policiais chegaram, Edson passou a atirar seguidamente. Era o início de um ataque que terminaria com 5 mortes e pelo menos 8 pessoas feridas. A chacina aconteceu nessa rua pacata, repleta de moradias, num bairro de classe média em Novo Hamburgo, cidade a pouco mais de 50 quilômetros da capital Porto Alegre. A casa da família Kripa é essa aqui, ó. Segundo a polícia, mais de 300 tiros foram disparados naquela noite. Uma cena de guerra que tirou o sono e trouxe medo para toda a vizinhança. Essas imagens, conseguidas com exclusividade pelo Domingo Espetacular, mostram o que aconteceu. A guarnição da brigada, a Polícia Militar do Rio Grande do Sul, tinha acabado de chegar à casa dos Kripas. É possível ouvir uma troca de tiros. Neste momento, Edson atingiu e matou o policial Everton Ranieri Kirsch Jr., de 31 anos. Everton era casado e pai de um bebê com 45 dias de vida. A gravação mostra, na sequência, o desespero do outro policial. Rodrigo Weber Vols viu o colega ser baleado e pediu reforços. Ele recarrega a arma e se protege no portão da casa vizinha, enquanto Edson dispara seguidas vezes. Paulo mora na mesma rua e acompanhou tudo de casa. Aquelas alturas ali, como eles imaginavam que era um chamado normal, né? Algo da maneira como foram recebidos, ele se obrigou a descer, de certo, ir até a esquina e pedir reforço. O que imediatamente aconteceu. Surpreendido pelo atirador, o policial Rodrigo corre pela rua na direção contrária à casa. Edson aparece em seguida, perseguindo o policial. É possível ouvir gritos. Rodrigo Vols foi atingido na cabeça. Chegou a ser socorrido, mas teve morte cerebral decretada 2 dias depois. Ele era casado e tinha 31 anos. Nunca nós vamos poder aceitar a morte de um policial como naturalizada, né? Quando morre um policial, morre alguém que se propôs a defender a sociedade, mesmo com o risco da própria vida. Depois de balear o policial, Edson voltou para casa. Os alvos agora seriam os próprios familiares. Os tiros mataram o pai dele, Eugênio Kripa, e o irmão, Everton, de 49 anos. E ainda feriram com gravidade a mãe, Cléris Kripa, de 70 anos, e a cunhada, Priscila Martins, de 41 anos. Outras equipes de policiais logo chegaram. Edson resistiu e o tiroteio se intensificou. Como ele tinha treinamento, né, de tiro, ele sabia o que fazia, tinha uma estratégia, entendeu? E essa foi uma das dificuldades da polícia de chegar nele. Ele sabia atirar, inclusive porque ele abateu 2 drones
da brigada que foram utilizados durante a ocorrência para acompanhamento. A troca de tiros entre Edson e os policiais durou cerca de 9 horas. Nesse período, ele atingiu outros 6 policiais. A mãe, a cunhada e 3 policiais foram levados para hospitais da região e seguem internados. Dentro da casa vizinha, Paulo e a família viveram momentos de pavor. Depois que os tiros começaram a atingir o quarto do seu Paulo, a saída que o senhor encontrou foi pegar sua esposa e correr em direção ao closet. Dormimos a noite toda ali. Aqui nesse ponto? Sim. Por que aqui? O senhor acha que a parede é... Porque como estava entrando bala por aqui, aqui tem outra parede, certo? Tá. E nós ficamos nesse canto aqui. Ficam deitados aí no chão. Puxamos os cobertores e deitamos aqui. Por volta das 8h30 da manhã de quarta-feira, os policiais invadiram uma casa e constataram que Edson estava morto. Com ele, foram apreendidas 4 armas, 2 pistolas, uma espingarda e um rifle, além de farta munição. Segundo a polícia, Edson sofria de esquizofrenia, um distúrbio que afeta a capacidade da pessoa distinguir realidade de alucinações. Por causa disso, havia sido internado 4 vezes. Mesmo assim, tinha armas registradas na categoria CAC, de caçador, atirador e colecionador. Paulo conta que o vizinho já tinha conhecimento do transtorno mental quando entrou com o pedido de registro para aportar armas. Ele tinha já vários anos isso aí, ele tratava isso há vários anos já, isso aí, já era do conhecimento isso aí, né? Inclusive na época que ele fez o curso de tiro, ele já tinha isso aí, né? A Polícia Federal e o Exército confirmaram que Edson estava apto para comprar armas e que o laudo psicológico foi assinado por uma profissional credenciada. Naturalmente, na investigação deste caso específico, analisar também como que este cidadão conseguiu ter renovação desses registros mesmo com um histórico de problemas psiquiátricos. Quem opta por ter arma em casa, quem opta por ter registro de armas, tem que abrir mão, inclusive, do seu sigilo médico, do seu histórico de saúde, porque é uma questão de proteção à sociedade. Este psiquiatra explica os riscos de uma pessoa com transtornos mentais ter acesso a armamento. Ela perde a capacidade de pensar, de raciocinar, ela fica com a mente alterada. Se essa pessoa tem acesso a armas, ela tem um risco muito grande. Então, o esquizofrênico com doença mental, o dependente químico sempre é uma pessoa de alto risco, muito agressiva. A Polícia Federal iniciou uma investigação interna para saber como foi feito o exame que aprovou o registro de arma para Edson Cripa. O César foi colega de trabalho do seu Eugênio, pai e vítima de Edson. Ele frequentava a casa da família e descreve o aposentado como um homem gentil e sempre otimista. Ficam os conselhos que ele sempre dava pra gente. Tem um outro colega que entrou em contato comigo também falou a mesma coisa, que ele sempre estava preocupado, assim, né? Mesmo com o histórico de transtorno mental de Edson, para César e Paulo é difícil acreditar no pesadelo vivido na casa da família Cripa. Ele era uma pessoa calma, tranquilo, tímido. Não sei o que poderia ter sido evitado.